Esta é a história de uma guerreira que enfrentou o impensável e emergiu mais forte do que nunca. Uma jornada de coragem que começa em um chiqueiro sujo e nos leva a lugares que você nem imagina. E você, de onde está nos assistindo? Conte nos comentários sobre sua cidade. Já ouviu histórias parecidas por aí? Às vezes, o que parece distante está mais perto do que pensamos. Então, que tal se aconchegar um pouquinho? Prepare uma xícara de chá, respire fundo. Esta história vai tocar seu coração e estamos prestes a embarcar nela juntos. Pode começar, minha querida. O cheiro de lama e excrementos invadiu minhas narinas, enquanto eu me encolhia no canto do chiqueiro. Meus olhos ardiam com as lágrimas que eu tentava desesperadamente conter. Os grunhidos dos porcos ao meu redor pareciam ecoar a crueldade do mundo que eu mal começava a compreender. Com apenas 10 anos, eu já conhecia o peso esmagador do desespero. Você fica aí até aprender a ser obediente, mulherzinha. A voz rouca e embriagada do homem que agora me chamava de esposa ressoou do lado de fora. O som de seus passos pesados se afastando me trouxe um alívio momentâneo, logo substituído pelo pavor do que viria a seguir. Meu nome é Sofia. Embora naquele momento eu mal me lembrasse disso, para o mundo ao meu redor, eu era apenas uma propriedade, um objeto negociado por um punhado de moedas. Nasci em uma vila perdida no interior do Brasil, um lugar onde o tempo parecia ter parado e onde o destino das meninas era traçado antes mesmo que pudéssemos sonhar. Lembro-me do dia em que tudo mudou como se fosse ontem. Minha mãe, com olhos opacos e vazios, me vestiu com o que tínhamos de melhor, um vestido desbotado que pertencera à minha avó. Suas mãos tremiam enquanto arrumava meu cabelo, mas ela não dizia uma palavra. O silêncio em nossa pequena casa de barro era ensurdecedor. Você vai morar com um homem agora, ela finalmente murmurou, sua voz quase inaudível. Ele vai cuidar de você melhor do que nós podemos. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele chegou, alto, corpulento, com uma barba mal cuidada e olhos que me fizeram tremer. Jogou um saco de moedas sobre nossa mesa precária, o som metálico selando meu destino. Vem, mulher! Ele grunhiu, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente por ajuda, mas ela apenas desviou o olhar, as lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido precocemente. O trajeto até sua casa foi um borrão de medo e confusão. Quando chegamos, ele me empurrou para dentro e declarou com um sorriso que me gelou até os ossos. Agora você me pertence. Naquela primeira noite, enquanto ele roncava em um sono alcoólico, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir, escapuli pela porta dos fundos e corri. Corri como nunca havia corrido antes. Meus pés descalços batendo contra a terra dura. A escuridão da noite engolindo meus soluços desesperados. Mas a liberdade durou pouco. Antes que eu pudesse alcançar a estrada principal, mãos ásperas me agarraram, me arrastando de volta para o pesadelo do qual eu tentara fugir. Você acha que pode me fazer de idiota? Ele rugiu, seu hálito fétido de cachaça me fazendo engasgar. Vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Foi assim que me vi jogada no chiqueiro, a porta trancada atrás de mim. O frio da noite penetrava meus ossos, enquanto os porcos me observavam com curiosidade mórbida. Naquele momento, percebi que minha infância havia terminado. O mundo que eu conhecia não existia mais. Encolhida na lama, entre os animais que agora eram minha única companhia, senti algo dentro de mim se quebrar. Mas também senti uma faísca, uma determinação nascendo das profundezas do meu ser. Enquanto as lágrimas finalmente corriam livres pelo meu rosto, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Isso não seria o fim da minha história. Queridos ouvintes, sei que minha história pode parecer chocante, quase inacreditável nos dias de hoje. Mas a realidade é que situações como a minha ainda acontecem, escondidas nas sombras de nossa sociedade. Se você está ouvindo isso e se sente tocado, peço que não fique em silêncio. Compartilhe essa história, fale sobre isso, porque é apenas trazendo luz a essas sombras que podemos esperançar mudanças. Passei dias naquele chiqueiro, cada hora parecendo uma eternidade. O cheiro nauseante impregnava minhas roupas,
minha pele, meus cabelos. À noite, eu me encolhia em um canto, tentando encontrar um pouco de calor e conforto entre os corpos enormes e sujos dos porcos. Durante o dia, observava o mundo lá fora através das frestas da cerca, sonhando com uma liberdade que parecia cada vez mais distante. Ele vinha às vezes, jogava um pedaço de pão duro ou restos de comida, rindo da minha humilhação. "Está gostando da sua nova casa, mulherzinha?" zombava, seu riso ecoando muito depois que ele ia embora. Mas em meio ao desespero, algo em mim se fortalecia. Comecei a observar, a aprender. Notei as falhas na cerca, os momentos em que ele bebia até cair, os caminhos que ninguém vigiava. Cada detalhe era guardado, cada informação, um tijolo na construção do meu plano de fuga. Uma noite, enquanto eu lutava para dormir entre os grunhidos dos porcos, ouvi uma voz suave do outro lado da cerca. Era Dona Maria, uma senhora que morava nas redondezas. Ela havia trazido um pouco de água limpa e um pedaço de bolo. "Menina", ela sussurrou, seus olhos brilhando de compaixão. "Não perca a esperança. Deus não abandona seus filhos." Aquele pequeno ato de bondade acendeu uma chama dentro de mim. Percebi que, mesmo no meio daquele inferno, ainda existia bondade no mundo. E essa bondade me deu forças para continuar. Os dias se arrastavam, cada um mais longo que o anterior. Aprendi a sobreviver naquele ambiente hostil, engolindo minha vontade de chorar e fazendo o que me mandavam. Mas por dentro, uma chama de determinação crescia cada vez mais forte. Comecei a contar os dias fazendo pequenas marcas na madeira do chiqueiro, com um prego enferrujado que encontrei. Cada marca era uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu sairia dali. Foi nessa época que comecei a ter flashbacks da minha vida antes desse pesadelo. Lembrei-me da minha mãe, seus olhos cansados, mas amorosos, penteando meu cabelo antes de ir para a cama. Recordei-me do cheiro de pão fresco que ela fazia nas manhãs de domingo, a única luxúria que nos permitíamos. E meu pai, embora ausente na maior parte do tempo, trabalhando nas fazendas vizinhas, suas mãos calejadas afagando minha cabeça quando voltava para casa. Essas memórias eram dolorosas, mas me mantinham conectada a quem eu era. Sofia, não mulherzinha, não esposa-criança, mas Sofia, uma menina que um dia sonhou em ir à escola, em ver o mar, em ser alguém. Um dia, enquanto eu observava pela cerca, vi um grupo de crianças passando pela estrada. Elas riam, carregando mochilas, provavelmente voltando da escola. Meu coração se apertou. Aquela poderia ter sido eu, em outra vida, em outro mundo. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Eu não apenas fugiria dali, mas faria algo com minha vida. Aprenderia a ler, a escrever, a entender o mundo, além daquela vila esquecida. E um dia, voltaria para ajudar outras meninas como eu. As semanas se transformaram em meses. Meu marido, e ainda me dói usar essa palavra, às vezes me tirava do chiqueiro para fazer tarefas domésticas. Nesses momentos eu observava tudo atentamente. Onde ele guardava o dinheiro, quais eram seus horários, quem vinha visitá-lo. Uma dessas visitas me deu uma fagulha de esperança. Era Dona Helena, uma mulher da vila que eu vagamente me lembrava de ter visto conversando com minha mãe uma vez. Ela olhou para mim com uma mistura de pena e determinação nos olhos. "Menina", ela sussurrou quando passou por mim, fingindo não me ver. "Se precisar de ajuda, me procure. Minha casa é a última da estrada, com uma cerca azul." Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Era um fio de esperança, ao qual eu me agarrava nos momentos mais sombrios. O tempo passou, e eu cresci. Meu corpo começou a mudar, e com essas mudanças veio um novo tipo de medo. Os olhares do meu marido se tornaram diferentes, mais intensos, mais ameaçadores. Eu sabia que precisava agir logo. A oportunidade surgiu numa noite de festa na vila. Ele bebeu mais do que o costume, caindo em um sono profundo, assim que chegou em casa. Com o coração batendo tão forte que achei que ele pudesse ouvir, peguei o arame que havia escondido semanas antes e me dirigi à porteira do chiqueiro. Minhas mãos tremiam, enquanto eu manipulava o arame na fechadura. Cada rangido do metal me fazia parar, prendendo a respiração, temendo que ele acordasse. Mas finalmente, após o que pareceu uma eternidade,
Ouvi o clique da tranca se abrindo. Naquele momento, queridos ouvintes, senti uma mistura de emoções que mal consigo descrever. Medo, esperança, ansiedade, tudo se misturava em meu peito. E se você está acompanhando minha jornada até aqui, peço que pare por um momento e reflita. Quantas Sofias ainda existem por aí, presas em situações das quais não conseguem escapar? Se essa história toca seu coração, compartilhe-a, fale sobre isso. Porque é apenas trazendo essas histórias à luz que podemos começar a mudar essa realidade. Com passos silenciosos, saí do chiqueiro. O ar fresco da noite encheu meus pulmões. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva de verdade. Olhei para a casa onde ele dormia, considerando por um momento pegar algumas roupas ou comida. Mas o medo de ser pega era maior. Decidi que iria embora apenas com a roupa do corpo. Corri como da primeira vez, mas agora com um destino em mente. A casa de Dona Helena, a última da estrada, com a cerca azul. Meus pés descalços batiam contra a terra, as pedras cortando minha pele, mas eu mal sentia. A adrenalina corria por minhas veias, impulsionando-me para frente. As ruas da vila estavam desertas, todos ainda na festa ou já dormindo. A cada sombra me fazia sobressaltar, imaginando que ele poderia ter acordado e vindo atrás de mim. Mas continuei, meu coração martelando no peito, minha respiração ofegante. Finalmente avistei a cerca azul. Nunca algo tão simples me pareceu tão belo. Corri até a porta e bati, desesperadamente. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. A porta se abriu e lá estava Dona Helena, seus olhos arregalados de surpresa. Por favor, eu ofeguei, as lágrimas finalmente escapando. Me ajude. Sem hesitar, ela me puxou para dentro e fechou a porta. Você está segura agora, menina, ela disse, me abraçando forte. Naquele momento, desabei. Toda a dor, o medo, a angústia dos últimos meses vieram à tona em soluços incontroláveis. Dona Helena me segurou, murmurando palavras de conforto, até que eu finalmente me acalmei. Vamos te limpar e te dar algo para comer, ela disse suavemente. Depois, planejamos o próximo passo. Enquanto ela aquecia um pouco de sopa e separava roupas limpas para mim, me contou que ajudava meninas como eu há anos. Levava-as para a cidade grande, onde poderiam recomeçar, longe das garras de homens como meu marido. Amanhã cedo partiremos, ela disse. Há uma vida melhor esperando por você, Sofia. Uma vida onde você pode ser livre, estudar, sonhar. Aquela noite, deitada em uma cama limpa pela primeira vez em meses, permiti-me sentir algo que há muito havia esquecido. Esperança. O caminho pela frente seria difícil. Eu sabia, mas agora eu tinha uma chance. Uma chance de ser Sofia novamente. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. Dona Helena me acordou gentilmente, seus olhos transmitindo uma calma que eu desesperadamente precisava. Temos que ser rápidas, Sofia, ela sussurrou. O ônibus para a cidade sai em 1 hora. Enquanto me arrumava com as roupas emprestadas, que pareciam um luxo comparadas aos trapos que eu vestia no chiqueiro, minha mente corria. E se ele já tivesse notado minha ausência? E se estivesse procurando por mim neste exato momento? Dona Helena deve ter percebido meu nervosismo. Não se preocupe, querida, ela disse, colocando a mão em meu ombro. Conheço bem o tipo dele. Provavelmente ainda está dormindo, afogado na bebida da festa de ontem. Suas palavras me trouxeram um pouco de conforto, mas o medo persistia. Ele era como uma sombra que eu não conseguia sacudir. Não importava o quão longe eu corresse. Saímos pelos fundos da casa, evitando as ruas principais da vila. O sol mal havia nascido, e a névoa da manhã nos envolvia como um manto protetor. Caminhamos rapidamente em direção à estrada onde o ônibus passaria. No caminho, Dona Helena me explicou o plano. Tenho uma amiga na cidade, Dona Conceição. Ela cuida de uma casa de acolhimento para meninas. Você ficará lá por um tempo, até decidirmos o próximo passo. A ideia de um lugar seguro, longe daquela vila e daquele homem, parecia quase irreal demais para ser verdade. Parte de mim ainda esperava acordar de volta no chiqueiro, descobrindo que tudo não passara de um sonho cruel. Chegamos à parada de ônibus com alguns minutos de antecedência.
Enquanto esperávamos, Dona Helena segurou minhas mãos entre as suas. Sofia, escute bem, ela disse, sua voz firme, mas gentil. O que aconteceu com você foi terrível e injusto. Mas não deixe que isso defina quem você é. Você é forte, você é corajosa. E você tem um futuro brilhante pela frente. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de orgulho, de autoestima. Talvez, pensei, talvez eu realmente possa ser mais do que uma mulherzinha ou uma esposa criança. O barulho do ônibus se aproximando interrompeu nosso momento. Meu coração acelerou. Este era o momento. Não havia volta. Quando o ônibus parou, hesitei por um segundo. Olhei para trás, para a vila que havia sido meu lar e minha prisão. Por um breve momento, pensei em minha mãe. Será que ela sabia o que havia acontecido comigo? Será que se arrependia de ter me entregado? Vamos, Sofia! Dona Helena me encorajou suavemente. Respirei fundo e subi os degraus do ônibus. Cada passo me afastava do pesadelo que eu havia vivido e me levava em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Durante a viagem, observei pela janela as paisagens mudando. A vila ficou para trás, dando lugar a campos, depois a cidades maiores. O mundo era muito maior do que eu imaginava, e essa realização me encheu de uma mistura de medo e excitação. Dona Helena segurou minha mão durante toda a viagem, como uma âncora me mantendo firme, em meio à tempestade de emoções que eu sentia. Ela me contou histórias de outras meninas que havia ajudado, de como elas conseguiram reconstruir suas vidas. Cada história era como uma pequena semente de esperança plantada em meu coração. Após algumas horas de viagem, chegamos à cidade grande. O barulho, as luzes, a quantidade de pessoas, tudo era avassalador para mim. Senti-me pequena e assustada, mas ao mesmo tempo, maravilhada. Dona Helena me guiou pelas ruas movimentadas até chegarmos a um prédio simples, mas bem cuidado. Uma placa discreta na entrada dizia: Casa de Acolhimento Novo Amanhecer. Fomos recebidas por Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Ela me abraçou como se me conhecesse há anos. Bem-vinda, Sofia, ela disse. Aqui você está segura. Naquela noite, deitada em uma cama limpa, em um quarto que dividia com outras duas meninas, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A dor e o medo ainda estavam lá, como cicatrizes que eu sabia que levariam tempo para curar. Mas havia algo mais agora, uma sensação de possibilidade, de um novo começo. As semanas que se seguiram foram de adaptação. Aprendi a rotina da casa, conheci outras meninas com histórias parecidas com a minha. Algumas noites acordava gritando, revivendo os horrores do chiqueiro em meus pesadelos. Mas sempre havia alguém para me confortar, para me lembrar que aquilo havia ficado para trás. Comecei a frequentar a escola pela primeira vez na minha vida. No início foi difícil. Eu estava muito atrasada em relação às outras crianças da minha idade, mas a sede de conhecimento que eu tinha era maior do que qualquer vergonha ou dificuldade. Lembro-me do dia em que consegui ler minha primeira frase completa sozinha. A sensação de realização, de orgulho, foi indescritível. Naquele momento, percebi que o conhecimento era a chave para a verdadeira liberdade. Os meses se transformaram em anos. Eu crescia, aprendia, me fortalecia. A menina assustada do chiqueiro aos poucos dava lugar a uma jovem determinada a construir um futuro melhor. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que a dor do passado me atingia com força total. Dias em que eu me perguntava por que tinha acontecido comigo. Por que minha mãe havia me entregue? Por que o mundo podia ser tão cruel com crianças inocentes? Foi numa dessas noites difíceis que Dona Conceição me encontrou chorando no quintal da casa. Sofia, ela disse sentando-se ao meu lado. Sua história não termina com o que aconteceu com você. É apenas o começo. O que você fará com essa dor é o que realmente importa. Suas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente nos dias que se seguiram. Comecei a pensar no futuro de uma forma diferente. Não apenas no meu futuro, mas no futuro de outras meninas como eu. Foi assim que, aos 16 anos, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida mais uma vez. Decidi que usaria minha experiência, minha dor, para fazer a diferença.
Queria estudar direito, me tornar uma advogada, lutar pelos direitos das crianças e mulheres que passavam por situações semelhantes à minha. Compartilhei minha decisão com Dona Conceição e as outras meninas da casa. O apoio que recebi foi avassalador. Elas não apenas me incentivaram, mas me ajudaram a traçar um plano para alcançar meu objetivo. E assim, queridos ouvintes, minha jornada tomou um novo rumo. A menina que uma vez viveu entre porcos agora sonhava em ocupar os corredores de uma universidade, em usar sua voz para defender aqueles que não podiam se defender. O caminho seria longo e difícil, eu sabia. Mas agora eu tinha algo que ninguém poderia tirar de mim: esperança. E com essa esperança, eu estava determinada a transformar minha história de dor em uma história de superação e mudança. Os anos seguintes foram de intensa dedicação aos estudos. Cada livro que eu lia, cada conhecimento que adquiria, era como um tijolo na construção do meu futuro. Passei noites em claro estudando, determinada a compensar o tempo perdido e alcançar meu objetivo de entrar na faculdade de Direito. Durante esse período, tive que enfrentar não apenas os desafios acadêmicos, mas também os fantasmas do meu passado. Havia dias em que o cheiro da lama do chiqueiro parecia impregnar minhas narinas novamente, trazendo consigo ondas de pânico e medo. Nesses momentos eu me agarrava às palavras de Dona Conceição. Minha história não terminava ali. Aos 18 anos, prestei o vestibular pela primeira vez. Lembro-me de tremer ao segurar a caneta, as palavras da prova às vezes se embaralhando diante dos meus olhos. Não passei nessa primeira tentativa, mas longe de me desencorajar, isso apenas aumentou minha determinação. No ano seguinte, tentei novamente. Dessa vez, eu estava mais preparada, não apenas academicamente, mas emocionalmente. Quando os resultados saíram, mal pude acreditar. Eu havia passado. A menina que uma vez dormiu com porcos agora era uma caloura de direito. Meu primeiro dia na faculdade foi uma mistura de emoções. Enquanto caminhava pelos corredores, observando os outros alunos, uma parte de mim se sentia deslocada. Será que eles poderiam ver meu passado estampado em meu rosto? Será que eu realmente pertencia àquele lugar? Foi nesse momento de dúvida que conheci Mariana, uma colega de turma que se tornaria minha melhor amiga. Ela notou meu nervosismo e se aproximou com um sorriso acolhedor. Primeira vez longe de casa? Ela perguntou gentilmente. Hesitei por um momento antes de responder. Na verdade, é a primeira vez que me sinto realmente em casa. Ao longo dos semestres, Mariana se tornou minha confidente. Foi para ela que, numa noite de estudos, finalmente contei toda a minha história. Suas lágrimas de empatia e sua promessa de apoio incondicional fortaleceram ainda mais minha determinação de usar meu diploma para fazer a diferença. Os anos de faculdade passaram em um turbilhão de aulas, provas, estágios e descobertas. Cada novo conhecimento jurídico que eu adquiria era como uma ferramenta que eu ansiava por usar para proteger outras Sofias por aí. Foi durante um estágio na Defensoria Pública que tive meu primeiro contato real com casos semelhantes ao meu. Lembro-me de segurar as mãos trêmulas de uma menina de 12 anos que havia sido resgatada de uma situação de casamento forçado. Naquele momento, era como se eu estivesse olhando para meu eu mais jovem. "Você é forte", disse a ela. As mesmas palavras que um dia foram ditas a mim. "E agora você tem pessoas que vão lutar por você." Aquele caso acendeu uma chama ainda mais intensa dentro de mim. Comecei a me especializar em direitos da criança e da mulher, focando especialmente em casos de casamento infantil e exploração. Minha formatura foi um momento de celebração e reflexão. Enquanto segurava meu diploma, não pude deixar de pensar em todas as pessoas que me ajudaram a chegar até ali. Dona Helena, Dona Conceição, Mariana e tantas outras que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava. Mas a jornada estava longe de terminar. Com o diploma em mãos, eu sabia que estava apenas começando a verdadeira batalha. Uma batalha não apenas nos tribunais, mas na sociedade como um todo, para mudar mentalidades e proteger os mais vulneráveis. Meu primeiro caso como advogada formada me levou de volta à minha vila natal. A ironia não me escapou. Eu estava voltando ao lugar de onde havia fugido anos atrás,
mas desta vez com o poder de fazer a diferença. O caso envolvia uma menina de 11 anos que havia sido prometida em casamento a um homem de 40. Enquanto investigava, descobri que pouco havia mudado na vila desde a minha partida. As mesmas práticas, as mesmas justificativas de tradição e necessidade econômica. Enfrentar aquela realidade foi doloroso, mas também fortalecedor. Cada passo que eu dava naquelas ruas familiares era um lembrete de quanto eu havia superado e de quanto ainda havia por fazer. O caso foi difícil e emocionalmente desgastante. Enfrentei resistência não apenas do noivo e sua família, mas também de parte da comunidade que via aquela prática como normal. Mas eu não estava sozinha. Contei com o apoio de organizações de direitos humanos, assistentes sociais e, surpreendentemente, de algumas mulheres da vila que, inspiradas pela minha história, decidiram se manifestar. Após semanas de batalha judicial e trabalho comunitário, conseguimos não apenas impedir o casamento, mas também iniciar um diálogo na vila sobre os direitos das meninas e mulheres. Foi uma pequena vitória, mais uma que abriu portas para mudanças maiores. Naquela noite, sentada na varanda da casa onde fiquei hospedada, olhando para as estrelas que um dia foram minhas únicas companheiras no chiqueiro, senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pelo que havia passado, pelo que outras meninas ainda passavam, mas esperança de que, passo a passo, poderíamos construir um futuro melhor. Queridos ouvintes, se minha história até aqui tocou seus corações, peço que não fiquem em silêncio. Cada voz erguida contra a injustiça, cada ato de bondade, por menor que seja, pode ser a diferença entre o desespero e a esperança para alguém. Juntos, podemos criar um mundo onde nenhuma criança tenha que passar pelo que eu passei. Os anos que se seguiram foram de intensa atividade. Meu trabalho como advogada me levou a percorrer o país, lidando com casos semelhantes ao meu e ao daquela menina da minha vila natal. Cada vitória era celebrada, mas cada derrota servia como um lembrete doloroso de quanto ainda precisávamos avançar. Em uma dessas viagens, recebi uma notícia que abalou meu mundo. Minha mãe havia falecido. A informação veio através de um antigo vizinho, que, por acaso, me reconheceu em um fórum sobre direitos humanos. A notícia reacendeu sentimentos conflitantes que eu havia enterrado profundamente. Raiva pela forma como ela me entregou, misturada com uma tristeza profunda e um desejo não realizado de reconciliação. Decidi voltar à minha vila natal para o funeral. Uma jornada que eu sabia que seria emocionalmente extenuante. Chegar àquela casa humilde onde cresci foi como entrar em um túnel do tempo. As paredes de barro, o cheiro de terra molhada, tudo parecia congelado no tempo. E lá estava ela, minha mãe, deitada em um caixão simples, seu rosto marcado pelos anos de dificuldade. Fiquei ali, em silêncio, observando o rosto da mulher que me deu a vida e que, em um momento de desespero ou ignorância, quase a tirou de mim. As lágrimas vieram, não sei dizer se de tristeza, raiva ou perdão. Foi nesse momento que uma senhora idosa se aproximou de mim. Reconhecia vagamente como uma antiga vizinha. Sua mãe sofreu muito depois que você foi embora. Ela disse suavemente. Ela não sabia, não entendia, mas nos últimos anos ela falava muito de você. Rezava para que estivesse bem, onde quer que estivesse. Suas palavras foram como um bálsamo para uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Percebi que o perdão não era apenas sobre absolver minha mãe, mas também sobre libertar a mim mesma do peso do ressentimento. Aquela visita à minha vila natal foi um ponto de virada. Percebi que para realmente fazer a diferença, eu precisava entender as raízes profundas do problema. Não era apenas sobre leis e punições, mas sobre educação, oportunidades econômicas e mudança cultural. Inspirada por essa realização, decidi expandir meu trabalho. Além de continuar atuando como advogada, comecei a desenvolver programas educacionais voltados para comunidades rurais. O objetivo era empoderar meninas e mulheres, fornecendo-lhes conhecimento sobre seus direitos e oportunidades, além do casamento precoce. Um desses programas me levou de volta à minha vila natal,
Desta vez, não como uma criança assustada ou uma advogada em missão, mas como uma educadora e agente de mudança. Estabeleci uma pequena escola na antiga casa da minha mãe, transformando um lugar de memórias dolorosas em um farol de esperança. Ver aquelas meninas com olhos brilhantes de curiosidade e sonhos, sentadas nas mesmas salas onde eu, uma vez me senti tão desesperançada, foi uma experiência surreal. Cada vez que eu olhava para elas, via um pouco de mim mesma, e isso apenas fortalecia minha determinação. O trabalho não era fácil. Enfrentávamos resistência de famílias tradicionais, escassez de recursos e o peso de séculos de costumes enraizados. Mas, aos poucos, vimos mudanças acontecendo. Meninas que antes seriam prometidas em casamento agora, sonhavam em ser professoras, médicas, advogadas. Um dia, enquanto eu dava uma aula sobre direitos básicos, uma menina de cerca de 12 anos levantou a mão timidamente. "Dona Sofia", ela perguntou, "é verdade que a senhora já foi como nós? Que a senhora também foi vendida?" O silêncio que se seguiu era palpável. Olhei para aqueles rostos jovens, cheios de curiosidade e uma compreensão além de seus anos. Respirei fundo. "Sim, é verdade. E é por isso que estou aqui hoje, para garantir que nenhuma de vocês passe pelo que eu passei." Naquele momento, vi algo mudar nos olhos daquelas meninas. Não era pena que eu via, mas uma chama de determinação. Um brilho de possibilidades que talvez elas não tivessem considerado antes. Nos anos que se seguiram, nossa pequena escola cresceu. Expandimos para outras vilas. Criamos programas de treinamento profissional para mulheres adultas e estabelecemos parcerias com organizações nacionais e internacionais. Mas nem tudo eram vitórias. Houve momentos de desânimo, ameaças de pessoas que se sentiam desafiadas por nossa missão e noites em que os pesadelos do passado ainda me assombravam. Foi durante um desses momentos difíceis que recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, minha amiga dos tempos de faculdade, agora uma advogada de renome na capital. "Sofia", ela disse, sua voz carregada de emoção, "você precisa vir para a capital. Temos uma oportunidade única de levar sua causa para um nível nacional." Ela me contou sobre uma comissão parlamentar que estava sendo formada para discutir e propor leis mais rígidas contra o casamento infantil e a exploração de menores. Eles estavam procurando por especialistas e sobreviventes para testemunhar. A ideia de compartilhar minha história publicamente, de expor minhas cicatrizes mais profundas para o país inteiro, me aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, sabia que esta poderia ser a oportunidade pela qual eu havia trabalhado todos esses anos. Após dias de reflexão e conversas com meus mentores e apoiadores, tomei minha decisão. Eu iria a Brasília. Eu contaria minha história, não apenas por mim, mas por todas as meninas que não podiam falar por si mesmas. Enquanto arrumava minhas malas para a viagem, olhei pela janela da pequena escola que havíamos construído. Vi meninas rindo e estudando no pátio, livres e cheias de esperança. Naquele momento soube que, não importa o que acontecesse em Brasília, o verdadeiro trabalho, a verdadeira mudança, começava ali, naquelas pequenas vidas que estávamos transformando, uma de cada vez. A viagem para Brasília foi uma montanha-russa de emoções. Enquanto o avião decolava, deixando para trás a paisagem familiar do interior, senti o peso da responsabilidade que carregava. Não era apenas minha história que eu levava comigo, mas a de milhares de meninas cujas vozes haviam sido silenciadas. Ao chegar à capital, fui recebida por Mariana, que me abraçou com força. "Você está pronta para isso?" Ela perguntou, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e orgulho. "Tenho que estar", respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Os dias que antecederam a audiência foram intensos. Mariana e eu trabalhamos incansavelmente, preparando meu depoimento, revisando estatísticas, antecipando perguntas difíceis. À noite, em meu quarto de hotel, ensaiava meu discurso repetidamente, cada palavra carregada com o peso das memórias que há tanto tempo tentava processar. Na manhã da audiência, acordei antes do amanhecer. Meu estômago um nó de ansiedade. Olhei-me no espelho, vendo não apenas a advogada e ativista que me tornei,
mas também a menina assustada que um dia fui. Estamos fazendo isso por você, sussurrei para meu reflexo. O salão da comissão parlamentar estava lotado. Políticos, jornalistas, ativistas, todos os olhos voltados para mim enquanto eu caminhava até o microfone. Respirei fundo, fechei os olhos por um momento e comecei. Meu nome é Sofia e aos 10 anos fui vendida como esposa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Contei minha história, cada palavra arrancando pedaços do meu coração, mas também me libertando. Falei sobre o chiqueiro, sobre as noites de terror, sobre a fuga desesperada. Mas também falei sobre esperança, sobre a bondade de pessoas como Dona Helena e Dona Conceição, sobre a força que encontrei na educação e na lei. Estou aqui hoje, concluí, minha voz tremendo levemente. Não apenas como uma sobrevivente, mas como uma advogada pela mudança. Cada criança merece uma infância. Cada menina merece sonhar. É nosso dever, como sociedade, garantir isso. Quando terminei, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por uma onda de aplausos. Vi lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, inclusive de alguns parlamentares que eu temia serem os mais difíceis de convencer. As perguntas que se seguiram foram intensas, às vezes dolorosas, mas me mantive firme. Falei sobre as lacunas na legislação, sobre a necessidade de políticas públicas mais efetivas, sobre a importância da educação e do empoderamento econômico das mulheres. Ao final da sessão, vários parlamentares vieram falar comigo, expressando seu apoio e compromisso em levar adiante propostas de lei mais rigorosas. Jornalistas me cercaram, ansiosos por mais detalhes da minha história. Mas o momento mais impactante veio quando uma jovem repórter se aproximou de mim, lágrimas nos olhos. "Obrigada", ela sussurrou. "Sua história é a minha história. Você me deu coragem para finalmente falar sobre isso." Naquele instante, percebi que o impacto do meu testemunho ia muito além daquela sala. Era um chamado para todas as Sofias escondidas. Um lembrete de que não estavam sozinhas, de que suas vozes importavam. Nos meses que se seguiram, vi minha história se espalhar pelo país. Fui convidada para programas de televisão, palestras em universidades, encontros com líderes comunitários. Cada oportunidade era uma chance de ampliar a conscientização e pressionar por mudanças reais. O trabalho era exaustivo, muitas vezes emocionalmente desgastante, mas a cada menina resgatada, a cada lei fortalecida, eu encontrava forças para continuar. Um ano após meu testemunho em Brasília, recebi uma notícia que me encheu de esperança. Um projeto de lei inspirado em minha história e nas propostas que apresentamos estava prestes a ser votado. A lei, que ficou conhecida como Lei Sofia, propunha medidas mais rigorosas contra o casamento infantil e a exploração de menores, além de estabelecer programas de apoio e educação para comunidades vulneráveis. No dia da votação, sentei-me nas galerias do Congresso, meu coração batendo acelerado. Quando o resultado foi anunciado, a lei havia sido aprovada por ampla maioria. Não pude conter as lágrimas. Era uma vitória não apenas para mim, mas para todas as meninas que eu havia prometido proteger. Deixei o Congresso naquela noite com uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Caminhando pela esplanada dos ministérios, olhei para o céu estrelado de Brasília, lembrando-me das noites em que, deitada no chiqueiro, eu olhava para as mesmas estrelas e sonhava com liberdade. Agora, queridos ouvintes, chego ao fim desta narrativa, mas não ao fim da minha jornada. A luta continua todos os dias, em cada canto deste país. E se minha história tocou seu coração, peço que se junte a nós nessa batalha, seja através de ações diretas, de conscientização, ou simplesmente estendendo a mão para alguém que precisa de ajuda. Lembre-se, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Cada voz erguida contra a injustiça é um passo em direção a um mundo melhor. Um mundo onde nenhuma criança terá que dormir entre porcos, onde cada menina poderá sonhar livremente com seu futuro. E para você, que talvez esteja passando por algo parecido com o que passei, saiba que não está sozinha. Há esperança,
Há pessoas dispostas a ajudar. Sua vida é preciosa. Seus sonhos são válidos. E você merece um futuro brilhante. Juntos, podemos transformar histórias de dor em histórias de superação e mudança. Porque, no final, é isso que somos. Não apenas sobreviventes, mas agentes de transformação. E é com essa convicção que sigo em frente todos os dias, sabendo que cada passo que damos é um passo em direção a um amanhã mais justo e compassivo para todos.